Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Nosso programa tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Vamos fazer um debate com os candidatos a governador aqui do Distrito Federal. Vai ser dia 30 de agosto, às 21h30, com transmissão ao vivo na TV comunitária e também pelas redes sociais. Antes disso, a gente está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos a governador aqui do Distrito Federal e vamos receber a professora Fátima Souza. Professora Fátima Souza, seja muito bem-vinda ao nosso programa e vamos debater. Muita gente fala em fazer sabatina, né? Eu não gosto muito desse termo, não. A gente vai conhecê-la melhor e fazer com que a população a conheça melhor também, para melhor assim escolher seu candidato e com certeza, espero eu, que opte pela melhor opção e pelo melhor nome que está aí. Pessoas que têm trabalho, tenha projetos e trabalhe com projetos programáticos e não sejam pragmáticos, né? Professora Fátima, a senhora é enfermeira, doutora em saúde pública, deixou a direção da Faculdade de Saúde da UNB. No mandato da senhora, os 5 cursos alcançaram a nota máxima no MEC. Meus parabéns, viu? Maravilha. Foi responsável pela implantação dos agentes comunitários de saúde e o saúde da família. Meus parabéns, maravilha. Antes a gente trabalhar na precaução do que no pronto-socorro. Paraibana, vivendo em Brasília há 25 anos. Professora Fátima, a gente tem aqui em torno de 55 minutos para fazer esse debate e para que a senhora exponha os seus projetos, seus planos de governo. Eu queria que a senhora falasse um pouco da sua biografia e também do trabalho que a senhora tem para que as pessoas a conheçam um pouco melhor. Primeiro eu quero agradecer o convite a mim feito, estendo a todos os trabalhadores aqui da TV, que está bem ali nos apoiando para que a gente possa ter um bom diálogo, né? Perfeito. E dizer da satisfação de fazer esse diálogo com o senhor. Pode ser sabatina, não tem problema nenhum. Então vamos sabatinar lá. Eu estou à disposição porque eu acho que essa cidade precisa, de fato, não só conhecer a mim, mas conhecer a todos os candidatos que estão colocando seu nome à disposição para, nos próximos 4 anos, governar essa cidade. Eu sou enfermeira de formação, sou paraibana, nordestina, portanto, mas estou em Brasília, como o senhor já me apresentou, há mais de 25 anos, né? Nessa minha passagem pela minha formação, eu também fiz uma especialização, fiz um mestrado em Ciências da Saúde, fiz um doutorado em Saúde Coletiva, como o senhor chamou de Saúde Pública. E no meio do caminho eu tive várias passagens pela gestão pública, que é umas coisas que me são muito caras. É o fato de eu sempre ter feito gestão na área pública. Eu passei pelo governo da deputada Luísa Erundina, quando ela foi prefeita em São Paulo, exatamente para contribuir com a implantação dos agentes comunitários de saúde. Excelente quadro do PSOL. Excelente quadro do PSOL, mulher socialista desde sempre, né? Desde as suas raízes. E eu tive a felicidade de implantar os agentes comunitários de saúde no meu estado. A Paraíba foi o estado piloto, para servir de exemplo para todo o Brasil. E depois nós tivemos, no meio do caminho, numa meta progressiva que íamos implantar na Paraíba e em todo o Nordeste. Com o advento do cólera, nós tivemos que ir para a região norte e depois eu vim para o Ministério da Saúde. Por lá fiquei 15 anos com essa tarefa, em especial, de implantar os agentes comunitários de saúde. E vimos que somente os agentes comunitários de saúde não era suficiente para darmos resposta aos problemas que a saúde pública tinha no Brasil e aqui no caso de Brasília, no Saúde em Casa, que foi implantado quando a deputada Maninha era secretária aqui do Distrito Federal. E, portanto, desenhamos o Saúde da Família, que nada mais é do que os médicos, enfermeiros, odontólogos, né, assistentes sociais, psicólogos, todos ancorados pelos agentes comunitários de saúde, para fazer a saúde em casa, dentro de casa. Porque é lá, eu tenho insistido, que é o lugar onde começa, né, a prevenção e a promoção da saúde. Sem dúvida. Professora Fátima, a senhora falou que é nova na política, não no trabalho. A senhora tem um trabalho há muito tempo, mas o que levou a senhora a querer entrar na política e logo de cara ser candidata a governadora? Na verdade, tarefas dessa natureza não é
o desejo individual, né, da pessoa. Sim, né? É um grupo. Eu estou na política, né, porque não há nada fora da política, ou seja, não há só através da resolução política a gente pode mudar. resolve os problemas. Né? Então, eu estou na política há mais de 40 anos, né? E numa política especial, que é a política da reforma sanitária brasileira. Né? Então, desde os anos 70, que nós desenhamos o que tem hoje na Constituição brasileira, do capítulo 196 a 200, fomos nós que fizemos essa inscrição, vamos dizer assim, no processo constituinte. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, por exemplo, foi feita na Universidade de Brasília, e na época eu era estudante, né? E representava o Centro Acadêmico de Enfermagem. Ou seja, eu estou na política, como eu disse, há mais de 40 anos. Mas na política partidária também, eu ajudei a criar o Partido dos Trabalhadores, saí do partido quando não achei que meu sonho já não cabia mais por lá. E o convite que me foi feito pelo PSOL, eu não poderia deixar de atender. Primeiro, pelas situações que Brasília vive. Não sou eu que digo, por todos os lugares que eu tenho caminhado, nas 31 regiões, né, dessa cidade, ou seja, verdadeiras cidades. Sim. Ontem mesmo eu estive no Gama, quer dizer, a pediatria fechada, no particular da saúde, que é a minha área, né, que afeta bastante. Os hospitais sem leitos, né, cirurgias esperando 1 ano, 2 anos para a pessoa fazendo sua cirurgia, sem medicamento. Eu visitei também todos os hospitais dessa cidade, eu tenho ido de perto conversar com os trabalhadores da saúde. Ou seja, o caos que essa cidade tem na saúde e na educação, crianças desmaiando nos bancos da escola, comendo pipoca, o trânsito insuportável, esse conjunto de problemas fizeram com que eu me colocasse à disposição da cidade que me acolheu. Certo. Brasília me acolheu de forma muito carinhosa, não só a mim, vários que aqui chegam, né, para colocar sua força de trabalho à disposição. Brasília tem sido muito acolhedora, né? E o meu partido, então, foi lá na Universidade de Brasília, eu estava no final do meu mandato como diretora e fez o convite para que eu colocasse meu nome à disposição para ser porta-voz do partido, para discutir com a cidade um plano de governo para Brasília, e eu não pude dizer não a um convite dessa natureza, né? Eu sou nova, mas não sou nova no cargo, vamos dizer assim, Sim, né? na disputa eleitoral. Na disputa eleitoral, mas insisto que eu sou gestora pública desde sempre e eu quero colocar essa minha experiência nesse meu capital intelectual, esse capital político também à disposição da minha cidade. Perfeito. Professora Fátima, agora a senhora dividiu o seu projeto, a sua plataforma de governo em 5 pontos. É isso? Muito bem, está acompanhando. É verdade. Eu li e vi alguma Muito coisa obrigada, sobre a senhora. Eu queria que a senhora falasse desses pontos, a gente vai dividindo e eu tenho outras perguntas para fazer com a senhora. Agora, o ponto onde se refere à saúde, à promoção da saúde, que inclui outros pontos, a gente deixasse para o final, porque é uma discussão mais necessária e urgente para a gente fazer e as pessoas possam conhecer um pouco mais. Me fale um pouco desses pontos. Na verdade, foi um plano de governo, Sim. Um programa de governo, eu tenho repetido, construído a várias mãos, né? Eu trouxe, né, para o senhor ter uma ideia, ele foi estruturado de fato em 5 grandes eixos, né, e para a população, se quiser assistir. Depois eu vou convidá-los para que ele não... E depois a senhora fala onde as pessoas possam conhecer esse plano, um website, Perfeito. Alguma rede social. Então é isso que eu lhe digo, ele foi construído a várias mãos, né, por várias instituições. Eu quero destacar 3, né, instituições que tomaram para si a responsabilidade de construir o nosso programa de governo, que é a ENAP, né, uma Escola Nacional de Saúde Pública, uma instituição de respeito, não só no Brasil, mas fora do país. O IPEA, né, e a minha querida UNB, não só com o pessoal da Ceilândia, né, que é da faculdade que eu ajudei e tive a honra de contribuir com a sua construção, com a defesa da existência da faculdade, mas também com sua construção. São 5 grandes eixos. O primeiro eixo nós chamamos de Bem Viver, que é um eixo onde nós colocamos 3 grandes áreas muito sensíveis, onde a população sente muita dor ainda, onde nós precisamos ter a presença forte, não só dos governos, mas das políticas de Estado, que é saúde, educação e segurança pública. Perfeito. No segundo eixo, ou no segundo capítulo, nós estamos chamando do cuidar das pessoas. E o cuidar das pessoas, nós estamos demarcando desde o ato de nascer. Então, o nascimento ele tem que ser um nascimento seguro, precisa ser um nascimento acolhido. Um pré-natal bem acompanhado. Sempre defendemos um parto humanizado
e nas casas de parto, onde a família possa receber essa criança com carinho, né? Possa trazer a luz do dia no momento em que ele, vamos dizer assim, abre os olhos para a vida, né? E vamos construindo esse capítulo até o envelhecimento saudável e ativo, né? Certo. E nessa agenda nós temos uma discussão muito forte sobre a questão da violência contra a mulher, sobre a violência contra a população LGBT, a população de rua, sobre a questão da saúde, da alimentação segura, adequada e saudável também. Ou seja, isso compõe o conjunto do que nós estamos chamando de cuidar das pessoas. Entendo. O terceiro capítulo nós estamos chamando da economia a serviço da população, ou a serviço da sociedade. E como seria essa economia a serviço da sociedade? Há um conjunto... Essa guerra fiscal? Não, a guerra fiscal é um pedaço aí, né? Embora o Estado tenha que estar junto para fazer essa moderação. Promover uma concorrência adequada. Eu acho que essa perversidade, né, que tem feito dessa guerra fiscal não vai caber muito no nosso governo. Nosso governo será um governo dialógico, onde nós vamos, né, um governo que vai ser proativo, vamos nos antecipar ao fato, seremos um governo planificador. Nós vamos, como eu insisto, nós vamos nos antecipar. Mas nesse capítulo da economia nós temos dois grandes pilares, que é a questão do investimento público. O Brasil, infelizmente, não tem investido. Então é preciso que a gente faça esse investimento. Porque, veja, Rose, na hora que você recupera as escolas públicas, na hora que você recupera os hospitais, na hora que você assuma uma tarefa que, infelizmente, Brasília ainda não teve coragem de assumir, que é a questão do saneamento básico, você gera emprego. Terrível. Quando você gera emprego, você emprega não só todo mundo, quando a gente tem andado, professora, tem que cuidar do meu primeiro emprego. Vamos cuidar sim do meu primeiro emprego, mas vamos cuidar das pessoas que estão ficando desempregadas. Nós também vamos cuidar das pessoas que estão em trabalho precarizado. Então, esse capítulo todo será dedicado a isso. Então, tem lá o debate da presença nossa forte na economia solidária. Nós vamos trazer essa discussão da agricultura familiar, as terras, né, que tem por Brasília, é preciso que elas sejam ocupadas, mas ocupadas para bem servir a sociedade. E o segundo pilar, né, para além do investimento público, é colocar os órgãos públicos também como um instrumento, encontrar mecanismos de aquecer a economia. Eu não sei se o nome é bem aquecer, de mover a economia, né, de dar vida à economia, né? E Brasília é central, eu repito sempre, Brasília ela fica do lado de todos os ministérios, ela fica do lado de todas as embaixadas, né? Nós somos uma cidade, nós somos ao mesmo tempo uma cidade-nação e nós somos uma região que precisa ser desenvolvida. Então, a indústria, por exemplo, do conhecimento, com o conjunto de universidades que nós temos, e não falo só da minha, da Universidade de Brasília, de qual sou filha, mas de todas as universidades públicas que tem aqui, os institutos, as universidades privadas, nós vamos fazer um grande espaço, que eu gosto de chamar de um conselho do bem viver, para que a gente, de fato, possa colocar a economia a serviço da sociedade. Entendo. E repito, Rose, o governo tem que estar presente, sobretudo, nesse incentivo, né? Não é só fiscal, mas no incentivo de que a sociedade que aqui tem, dos ricos e das classes média alta, compreender que é chegada a hora de ter solidariedade. Ou seja, os impostos que nós temos hoje em Brasília, eles precisam ser dialogados, não será feito de forma bruta, violência. Uma reforma em que seja conversada com todos, que precisa ter o Estado diminuir os seus gastos, é verdade, nós compreendemos isso, mas esses gastos não precisam ser investidos em emprego, renda e trabalho, e ao mesmo tempo a sociedade precisa ser convocada para nos apoiar dessa geração de impostos para a gente ter recursos e desse recurso ser bem compartilhado. Como é que a gente poderia trazer emprego para o Distrito Federal? Hoje, praticamente 10% da população ativa está fora do mercado. Está fora do mercado. E é por isso que eu lhe digo, esse capítulo está dedicado a isso. De investimento no setor público, né? Nós sermos, vamos dizer assim, proativos de gerar emprego e renda com essas reformas que eu mencionei, né? Corte de desgaste desnecessário, diminuição de secretarias que não têm sentido, redução de evitar comissionados, secretarias inchadas. Nós precisamos de um Estado eficiente e um Estado que dê conta das reais necessidades da população, por um lado. Por outro, nós vamos sentar à mesa, como é o papel de um governo ativo, em que ele possa gerar emprego, renda, trabalho, com o pequeno empresário, com o médio empresário, principalmente na agricultura. Insisto, demarcar esse lugar da agricultura familiar. Entendo, perfeitamente. Aí
falta agora o quarto eixo. E o quinto. O quarto e o quinto. O quarto eixo nós estamos chamando do direito à cidade, que aí também é conectado para gerar emprego e renda, por exemplo. Nós estamos discutindo como nós vamos fazer a regularização das terras, que ninguém conseguiu trazer esse debate de forma séria, né? Tentaram agilizar, mas ao mesmo tempo Brasil, também não né? fizeram. Muito arcaica, Brasília não poderia ser diferente. Moradia com dignidade, não basta só regularizar, é preciso regularizar, mas precisa criar condição. Ontem eu estive no... Criar os aparelhos estatais necessários, né? Exatamente. Só um parênteses para ilustrar o que eu vou lhe dizer. Ontem eu estive na Nova Betânia e aquelas terras estão irregulares ainda, né? Então o Estado tem sido muito moroso, precisa agilizar isso para as pessoas terem tranquilidade, dizer, este lugar é meu. Mas ao mesmo tempo não tem saneamento básico, o ônibus passa lá 2 vezes por dia, se você passa às 6 da manhã, depois só passa no final da noite. Nesse intervalo, as pessoas que não têm meio de se mobilizar, eles ficam lá, quase que presos no lugar em que eles moram, né? Então é preciso ter transporte. Nesse capítulo está lá a questão da mobilidade, mas da mobilidade colocando o Estado a serviço da população, das pessoas, e não a serviço dos grandes empresários. Que isso nosso governo vai ter muito cuidado com isso. Então está lá moradia, como eu disse, está transporte, cultura, esporte, lazer. Brasília tem uma potencialidade que poucos estão entendendo, nas 31 cidades que eu tenho visitado, para a questão do emprego e renda, no turismo, e o turismo nas mais diferentes formas de suas expressões, né? Então esse é um capítulo dedicado ao direito à cidade, para que a população sinta que Brasília é nossa e nós vamos tê-la por direito, né? E o quinto capítulo do nosso programa de governo, o quinto eixo, é o povo governa. E esse é um item que nós vamos investir com muito carinho, porque, como eu sempre digo, eu sou filha da democracia. Seria uma gestão participativa. Uma gestão participativa, uma gestão democrática. As negociações de qualquer projeto dessa natureza com a Câmara Legislativa será de portas abertas, à luz do dia. Nós vamos negociar projetos, políticas públicas, integração das políticas públicas, um governo inteligente, e vamos tirar do papel que está na lei orgânica há mais de 25 anos, que são os conselhos comunitários. O conselho comunitário tem que existir sim, nas 31 cidades. Eles vão eleger quem vai governar as regiões administrativas, quem serão seus administradores. Vamos reativar e fortalecer os conselhos já existentes. Por força de lei, existe o Conselho da Saúde, mas sabemos todos que funciona de forma precária. E aparelhado, né? Não tem sequer telefone, não tem rede de internet. Na capital da República, isso significa que a ausência total do governo, quer dizer, o governo dá as costas para quem pode ser um seu grande aliado, que é ter alguém na comunidade que possa lhe aconselhar. Então, a democracia será no nosso governo radicalizada. Ou, se quiser melhor, nós vamos aprofundar a democracia nos nossos governos. E vamos usar dos instrumentos que nós temos. Vamos retomar o debate do orçamento participativo, que não foi feito. Podemos usar os telefones celular para que as pessoas saibam quais são os recursos destinados ao governo, em que área eles serão destinados, discutido nesse orçamento participativo, como que está sendo acompanhadas as obras, de qualquer natureza. Então, o nosso governo, nas 31 cidades, nós teremos os olhos de forma democrática, ativa, livre e participativa. Esse é um capítulo que eu tenho dito aos meus colegas e aos técnicos que estão construindo. Eu aproveito e convido a população para nos ajudar a completar o plano, viu, Rossi? Eu tenho dito que não, isso aqui não é apenas para efeito de registro no TCE. Esse aqui, para a gente, vai ser uma espécie de livro, síntese dos problemas que essa cidade tem, e ele ficará a nosso dispor e a dispor de todas as secretárias e secretários, quando ganharmos o governo, para ser uma espécie de monitoramento e avaliação dos compromissos que nós temos. Eu tenho dito em todos os lugares que eu tenho andado, que o nosso grupo, as pessoas que têm vindo conosco, eu não sou mulher de fazer promessas, essa não é minha natureza, não só porque sou uma professora, uma gestora pública, acho que isso é a velha política, sair por aí na campanha fazendo promessas de coisas que não têm viabilidade, que não têm recursos, de todas as naturezas, recurso intelectual, técnicos, recursos financeiros, capacidade que o Estado tem de ofertar, de fazer promessas. Eu sou de compromisso, como disse, sou filha da democracia, da luta, e, portanto, nosso governo não vai usar dessas falácias de prometer coisas que não pode cumprir. Perfeito. Professora Fátima, agora
eu queria entrar no assunto eleições. Pois não. A senhora é do PSOL, o PSOL tem pouco tempo de televisão. Numa campanha, a gente está acostumado a ver campanhas, os candidatos que têm maior tempo terem mais sucesso. Porque, principalmente aqui não, nessa eleição, que há um número de indecisos muito grande, segundo pesquisas, né? Dá mais de 25 indecisos e mais de 25% das pessoas quererem votar nulo, votar em branco. Isso é catastrófico para a gente. Agora, eu queria que a senhora me falasse um pouco como será o financiamento da campanha da senhora e como a senhora pretende alcançar o público, principalmente esses que não leem jornais, que não têm acesso a uma TV paga e que raramente veem o horário político em relação a poucos recursos que o pessoal tem para financiamento público das campanhas e também ao pouco tempo que eles têm. Olha, veja, nós sabemos por que os partidos, entre aspas, dito pequenos, porque eu discordo disso. Eu tenho dito que o PSOL é um partido grandioso. Sim, sem dúvida. Nos seus valores, né, nos seus quadros. compromissos, né, nos princípios que nós defendemos para a sociedade. E tenho dito que o socialismo é um modo de ver a vida, é um modo de ser solidário com a sociedade, enfim. Nós temos algumas estratégias. Primeiro que, de fato, nós não temos recurso financeiro. E não queremos recurso financeiro. Por sorte, essa pequena reforma não deixa mais que os grandes empresários financiem os grandes partidos. Mas a gente sabe que eles têm fundo partidário infinitamente maior que o nosso. Sem dúvida. Uhum. Nós estamos pedindo às pessoas que acreditam, os progressistas, os democratas, os socialistas, as mulheres e homens, né, que têm uma boa prática na política, venham conosco e façam um investimento. Nós temos a nossa vaquinha, que está no ar. Uhum. Posso pedir aqui? Pode. Aproveito para pedir, é fatimasouza.com/2já. Então, o valor, eu escolhi 6 grandes mulheres que tiveram influência muito forte na minha vida. Primeiro, minha mãe, uma mulher que se alfabetizou aos seus 48 anos, né? É Dona Chiquinha, minha mãe querida. Parabéns, Dona Chiquinha. Então, Dona Chiquinha, todas elas já partiram, já não se encontram mais conosco. Que doe. Então, tem uma agente comunitária de saúde, Tereza Ramos, né, porque é uma grande líder dos agentes comunitários de saúde de Recife, né, que também, como eu, fizemos a nossa formação com Dom Éder Câmara, né, nós somos filha dele. Nós temos a Dona Marli, que é a primeira livreira da nossa Faculdade de Ciências da Saúde. Temos lá a Margarida Alves, né, com quem eu trabalhei nos movimentos sociais da cana-de-açúcar da Paraíba. E tem a Maria Bonita, né, para a gente contar a história de uma grande mulher que enfrentou o cangaço no nosso Nordeste, né? Então, vá lá e faça a doação. Quem acreditar no PSOL e nas propostas que nós temos e de todas as pessoas que vêm conosco fazer uma Brasília diferente. Em relação ao tempo da TV, também é uma forma, né, que eles têm de deixar a gente fora do jogo. Mas nós vamos jogar bem com as ferramentas que nós temos. Nós estamos investindo muito nas redes sociais, né? Os meus alunos, os seus familiares têm feito reuniões conosco de casa em casa, não só para apresentar a professora Fátima, mas para apresentar a nossa co-governadora, que é uma mulher negra, assistente social do Conselho Tutelar, tem prestado um serviço de muita nobreza nessa cidade. É uma menina com todo carinho, viu, Queca? É de 30 anos e que vem comigo fazer essa composição para que a gente possa governar Brasília, e, inclusive, demarcar de que vice no nosso governo tem papel ativo. Sem sombra de dúvida. O nosso governo vai trabalhar, e não vai trabalhar numa máquina extensa, de 173, precisamente, assessores, de mordomia, 173? De mordomia, de altos salários, não. A nossa Queca Bagno, que é a gente está chamando co-governadora, exatamente para dizer que são 2 mulheres colocando seu nome à disposição para trabalhar dioturnamente, em boas companhias, né? Sem dúvida. Nós vamos escolher majoritariamente também as mulheres para ser secretária dessa cidade, né? Agora é a nossa vez. Portanto, nós estamos com essa estratégia de casa em casa, com rodas de diálogo em espaço aberto, público, parque da cidade, nos apresentando com o que nós temos de melhor, que é o nosso capital intelectual, de honestidade, de decência, de caráter,
nossa capacidade de gestora pública e nós vamos vencer. Tem uma pesquisa dos dias de hoje aí, recente, eu acho que foi antes de ontem. Sexta-feira. Que nós estamos a cada dia crescendo. Nos aproximando da população. Agora, no que se refere às pessoas que não estão querendo votar, né, esse número que o senhor mencionou, que chega a quase 52%, 53% precisamente, né? Os que não votam, estão indecisos, vota branco e nulo. Eu gostaria de aproveitar, se o senhor me permitir. Perfeitamente, eu adoraria que a senhora fizesse para fazer um apelo e dizer assim, olha, vocês têm toda a razão de não querer votar, de estar entristecido, desencantado, porque a velha política nos levou a isso. E eu tenho dito, viu, Russa, isso para nós é nada mais, nada menos do que uma depressão coletiva. As pessoas não acreditam nesses políticos velhos que estão aí. O que é que agora a gente precisa fazer? Dar uma oportunidade, não só a Brasília, mas ao Brasil. Nós estamos oferecendo 2 grandes nomes para o nosso país, que é o Boulos e a Sônia Guajajara. São dois grandes personagens que nós vamos, tenho certeza, que eles alcançarem a presidência da República, nós vamos fazer toda a diferença. E eu e Queca aqui em Brasília. Pois veja, as mulheres precisam votar, os homens precisam votar, a juventude precisa votar. Votar e voltar a acreditar de que nós não somos iguais a eles. Sem sombra de dúvida. Nós somos diferentes. Olha a nossa história. Diz que tem aí um aplicativo, né, de que você põe a cara da pessoa e vê se ele fez mal feito, né? Pode pôr meu nome aí, o de Queca, vocês não vão ver nada, porque nós somos realmente, por onde andamos, eu gosto de dizer, eu fui, quando coordenei o programa de agência comunitária de saúde no meu estado, eu sempre coloquei do meu lado os órgãos de controle. Isso nós vamos fazer aqui também, porque é bom, é preventivo, ele nos alerta de qualquer coisa que a gente possa fazer, às vezes, de forma não avisada, que possa ser errado. Então, o nosso governo vai estar com todos os órgãos de controle do nosso lado, para fazer um governo decente, de caráter, honesto, tolerância absolutamente zero para a questão da corrupção. Portanto, acredite que Brasília tem jeito, mas agora é a vez. Porque, veja, Rosa, Brasília teve a oportunidade de eleger o Toninho do PSOL por 3 mandatos. Certo. Toninho colocou o nome dele 3 vezes. Infelizmente, as pessoas que aqui moraram resolveram investir em quem investiu. E a gente sabe que não deu certo. Então, Brasília não pode perder mais essa oportunidade. Brasília tem que acertar, por uma questão de sobrevivência política. Porque o que está aí hoje é um horror. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso, nem estou falando de civilidade, estou falando de bom senso, perder essa oportunidade de colocar 2 mulheres em boas companhias para fazer boas práticas de política e administrar essa cidade para cuidar das pessoas em primeiro lugar, colocar sua economia a serviço do povo, radicalizar na democracia, cuidar bem dessas pessoas e nela possamos bem viver e tê-la essa cidade como nossa por direito, vocês não podem perder essa oportunidade. Certo. Professora Fátima, a gente vai fazer um intervalo agora, 2 minutinhos, vocês podem aguardar a gente aí, mas enquanto passa o tempo certinho do intervalo, quando eu estava na faculdade, a gente criou o personagem da Dona Maria, que mora na favela do Mingau. Essa Dona Maria é aquela que sai de casa às 5 da manhã e volta para casa às 8 da noite. Ela não tem um smartphone, não tem acesso à internet e malmente ela consegue ver televisão. Como é que a senhora vai conseguir alcançar esse público devido ao pouco tempo de televisão e a pouquíssimos recursos de financiamento da campanha? De porta em porta. Nós vamos andar essa cidade de casa em casa. Nós vamos pedir apoio a cada pessoa que acredite nesse projeto, que ele possa bater nas casas das pessoas e dizer assim, olha, você conhece a professora Fátima, você conhece a Queca Bagno, elas são nossas candidatas ao governo do DF. E nós vamos olhar no olho dessas pessoas, caminhar ombro a ombro, na rodoviária, nos pontos de ônibus, nas padarias, nos supermercados, nos bares dessa cidade. Nós vamos nos apresentar com a dignidade que nos é própria. Entendi. E com a coragem, nossa competência técnica de botar Brasília no rumo certo. Essa será a nossa estratégia. E tenho disse isso na convenção do meu partido e repito em todos os lugares que eu vou. O jogo é pesado.
a forma que eles, né, fizeram, desenharam as estratégias para ganhar, eles ganham sempre. Só que dessa vez, nas regras deles, nós vamos ganhar. Perfeito. Você de casa, aguarde aí 2 minutinhos que a gente vai continuar esse bate-papo, essa sabatina, como falou a professora Fátima. 2 minutinhos, aguenta aí. Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Bem, pessoal, a gente está de volta aqui com essa entrevista com a professora Fátima Souza, candidata a governadora pelo PSOL. Professora Fátima, então agora, eu queria que a senhora falasse especificamente agora, temos agora pouco mais de 28 minutos, 29, como é que a senhora espera essa mudança, como é que a senhora gostaria que fosse debatido com a sociedade essas propostas que a senhora mencionou anteriormente pelos 5 eixos? Veja, primeiro eu vou repetir e dizer que a nossa experiência em gestora pública, não só pela implantação dos agentes comunitários de saúde, né, por ter participado do governo da deputada Luísa Erundina em São Paulo, e mais recentemente no governo da Marta Suplicy, voltei outra vez a São Paulo para implantar os agentes comunitários de saúde e o secretário, à época, era o Eduardo Jorge, nos dá uma certeza. Eduardo Jorge do PV? Eduardo Jorge do PV. Maravilha, eu conheço. Ele era secretário e eu fui para lá na gestão dele para implantar os agentes comunitários de saúde. Eu quero dizer o seguinte, Rose, quem conseguiu, como nós, né, ter essa experiência na gestão pública, enfrentar uma cidade como São Paulo e receber todos os prêmios que nós recebemos, não só por ter implantado agentes comunitários de saúde, mas fazer a intersecção das políticas públicas. Por exemplo, nós implantamos lá um programa chamado Ambientes Verdes e Saudáveis, nada mais é do que transformar os agentes comunitários de saúde em agentes de cidadania, para fazer a intersecção entre saúde, educação, segurança, meio ambiente, infraestrutura. Eles mesmos nas cidades, né, cidades de Tiradentes, assim, uma série de cidades de São Paulo, eles identificavam os problemas, faziam o diagnóstico, elaboravam os seus planos. Veja, com toda essa experiência, nós não podemos errar em Brasília. E nós não podemos errar porque, veja... Já existe um know-how, uma experiência... Não só o nosso know-how, mas existe uma constatação de que os governos, entraram o governo e saiu o governo, eles não foram suficientemente inteligentes para fazer a integração das políticas públicas. Então, eu tenho dito que a saúde só vai existir aqui no Distrito Federal
se nós entendermos que saúde é geração de emprego e renda, que saúde é ter moradia digna, que saúde é ter saneamento básico em todos os locais onde as pessoas moram. Ter saúde é, sobretudo, você ter lazer, é você ter alimentação, de novo, segura, saudável, nenhum veneno na mesa. Ou seja, a saúde será, no nosso governo, um eixo que vai articular um conjunto das políticas públicas. Isso nós sabemos fazer. E nós vamos fazer retomando de forma séria o Saúde em Casa. E o Saúde em Casa massificando com a presença dos agentes comunitários de saúde. Em todas as localidades nós vamos ter o agente comunitário de saúde. Mas não é suficiente, porque eu tenho visto que, ainda que os hospitais não deveriam ser um lugar da doença, mas nós precisamos sim ter um hospital bem equipado, ter a presença do médico, ter os equipamentos suficientes, ter os medicamentos, porque não pode, na capital, nem em lugar nenhum, mas sobretudo na capital da República, você ver as pessoas com 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, esperando cirurgias, que são cirurgias que podem ser feitas rapidamente. Nós vamos fazer um mutirão nessa cidade e zerar. Duas propostas para a saúde agora, dos 100 primeiros dias de governo. 100 primeiros dias, voltar os agentes comunitários de saúde, que não existe mais, implantar para que eles tenham referência em todas as casas e reequipar os hospitais. Os hospitais não têm lençol. É desumano. Então, nós vamos reequipar os hospitais. E há recursos para isso? Claro que há recurso. Por exemplo, o governo agora devolveu 330 milhões de reais ao Ministério da Saúde. Isso é outra coisa que nós vamos trazer para cá. Quando eu falo da inteligência, é dizer assim, não dá para devolver recurso ao governo federal, porque Brasília é diferente das outras unidades. Nós tínhamos recurso do Fundo Constitucional, nós tínhamos recurso do Fundo Nacional de Saúde, que é repassado não só para os hospitais, para a atenção básica, e o conjunto dos programas que o Ministério da Saúde desenha. E nós temos recurso próprio, que o governo tem que pôr por força de lei. No caso de Brasília, 12% do orçamento que é recolhido tem que ser colocado na saúde. Não só não coloca, como devolve o dinheiro que vem do Ministério da Saúde. Então, respondendo ao senhor, 2 propostas nos 100 primeiros dias. Retomar o programa dos agentes comunitários de saúde imediatamente e retomar e reequipar os hospitais. Nós vamos fazer um mutirão imediato para zerar a fila dos hospitais. E esse mutirão é no mesmo modelo do SUS? Nós temos que implantar o SUS imediatamente. O SUS não existe nessa cidade. O que se faz é investir na doença, descolado de um modelo em que você tenha claro quais são os passos dentro de uma rede. As pessoas ficam circulando, eu uso uma expressão que vira ping-pong, ele chega no centro de saúde, aí diz que não é no centro de saúde, coloca as fitas, vai para a UPA, não é para a UPA, vai para o hospital. Ontem mesmo em São Sebastião, uma criança com um nódulo no joelho, e simplesmente disseram assim, não, isso aqui não é nada, tem que esperar. E tem que esperar, se piorar, vai para o hospital. Não, a rede básica de saúde, as unidades básicas têm que responder prontamente. E olha, não sou eu que estou dizendo, eu fiz meu pós-doutoramento no Canadá. Sim. O Canadá é o berço da promoção da saúde. E está escrito em todas as literaturas, ou seja, em tudo que nós escrevemos, não só os cientistas, ou seja, não só os professores, os pesquisadores, mas os profissionais da saúde sabem disso. Quem faz agente de saúde da família, o SUS, como ele tem comprovado que nós resolvemos 85% das demandas que ficam entre a residência e a rede básica. Não precisa de hospitais. Então, a gente diminui fila, evita complicação das doenças, controla as doenças que precisam ser controladas, porque o Brasil está no processo de envelhecimento. Então, diabetes, hipertensão não é para ser complicado e levar para o hospital, é para ser cuidado dentro de casa. Então, isso aí nós vamos fazer imediatamente, nos 100 primeiros dias de governo. Professora Fátima, no Distrito Federal, os médicos, praticamente todos já recebem o teto, né? Recebem o teto do salário público. E como é que poderia fazer uma contratação maior, aumentar o quadro, sem ter esses gastos exorbitantes? O orçamento do Distrito Federal é comprometido com praticamente 70%, 75% de servidores públicos, né? Só para o custeio da máquina. E como é que pode melhorar isso daí? Há recursos para contratação? Como é que vocês pensam em fazer isso? Aumentar o número de servidores? Mas veja, essa aí é outra falácia. Não é que falta trabalhador médico, porque você só centra na figura do médico.
Se entrar só na presença do médico é muito ruim para a construção desse modelo de prevenção e promoção da saúde. Eu insisto, recurso existe. Quando diz que tem um limite da lei de responsabilidade fiscal, nós precisamos ter cuidado com isso que está se falando. Realmente, a lei de responsabilidade fiscal trava essa ampliação maciça de contratação de pessoal. Mas precisamos olhar essa máquina com cuidado. Não é verdade isso. Quer ver o exemplo? Eu fui no Gama, visitar o Hospital do Gama. Tem uma gratificação, tem duas situações lá. Uma gratificação que é dos técnicos administrativos, que se chama GATA, em que esse governo e os outros governos não quiseram pagar. Você deixa os trabalhadores entristecidos, deixa os trabalhadores desmotivados e esses trabalhadores não ficam entusiasmados para trabalhar. Nós vamos pagar a GATA porque é por direito deles. Lá tem um passivo do antigos servidores do INAMPS, que estão praticamente encostados. Um bom governo senta à mesa, nós vamos criar uma mesa de negociação para todos os servidores públicos, estou chamando, uma mesa de negociação permanente. Todos os trabalhadores vão sentar nessa mesa, educação, saúde, segurança pública, e nós vamos abrir o orçamento de Brasília, inclusive das fontes, como eu te falei, do teto constitucional, né, e do que entra e do que gera, do que entra nos projetos que a gente pode captar na esplanada dos ministérios, da capacidade que nós temos também, inclusive de endividamento. O governo bom não tem medo de se endividar, não. Se for para investir e gerar emprego e captar mais recursos, essa roda tem que ser girada. Ciclo, né? E para isso tem que ter governo inteligente. Governo que senta na mesa e devolve dinheiro para o ministério, para os ministérios e não tem capacidade de captar recursos de outras fontes, é um governo que morre antes de nascer. Então, veja, vamos ter essa Câmara de negociação permanente para que a gente entenda, de fato, quais são, no caso da saúde que o senhor me traz, quais são os profissionais que nós precisamos, como nós vamos realocar. Por exemplo, não pode fazer o que foi feito. Privatizou o hospital de base, um hospital referência, o primeiro hospital nosso, referência de todas as especialidades, referência do coração da população. Assim que nós ganharmos o governo, nós vamos trazer, hospital distrital, nós vamos devolver a população. Mas veja, tem um trabalhador médico lá, que há anos que estava lá, ele simplesmente amanheceu no hospital de base e dormiu no hospital da Ceilândia. E tem um adoecimento aí, que é feito sem diálogo. Um governo que abre mão da negociação positiva, que abre mão de sentar com seus trabalhadores e dialogar, ele entristece, ele dá as costas para quem tem que estar cara a cara com ele, que são os servidores públicos. Os servidores públicos, para nós, será o centro da nossa administração. Eu gosto de usar essa expressão. Os servidores públicos serão os olhos, as nossas mãos, os nossos corações, porque eles precisam estar motivados, felizes, alegres, para prestar bem o serviço ao qual eles são contratados para isso. E mais isso, porque as relações não devem ser só contratuais, as quais eles têm que se sentir bem, felizes, para dizer assim, eu estou cuidando bem porque eu sou um bom servidor público. Eu sei fazer, eu gosto de fazer, eu sempre fui uma professora e uma gestora pública a serviço da minha população e não acho que o problema do GDF é o problema dos servidores públicos. Isso nós temos que zerar. Isso aí, desculpe a expressão, Rose, é uma falácia. É uma falácia e nós não temos que reproduzir isso. Perfeito. Lembrando a você de casa que a gente está aqui na entrevista com os candidatos ao governo do Distrito Federal, precedendo o nosso debate, que será com todos os candidatos a governador pelo Distrito Federal. Todos os candidatos estão sendo convidados, independente de partido, independente de pontuar ou não nas pesquisas eleitorais. A gente está conversando aqui com a professora Fátima Souza, candidata a governadora pelo PSOL. Lembrando que você pode participar conosco através do website paineldacidadania.com.br ou solicitar através de mensagem de WhatsApp 61 99 811 4665. Você pode assistir esse e outros programas através do website ou solicitando através de mensagem de WhatsApp. Professora Fátima, agora segurança. Um ponto aí para os 100 primeiros dias, aquele que está no estalo assim, indo para o forno para que possa ser executado em janeiro de 2019. Olha, essa corrida de segurança em 100 primeiros dias não diz isso, porque isso não é real. Não, mas uma estratégia. Sim, mas uma estratégia está aqui. Um conjunto de estratégias. Também não é só uma. Nós temos um conjunto de estratégias. Primeiro, nós vamos cuidar de quem cuida da segurança pública. Certo. Entra o governo, sai governo, as pessoas não cuidam.
para falar dos o três. O programa da senhora é bem voltado para a humanização, né? Voltado não só para a humanização, para o carinho das pessoas. Eles precisam se sentir bem, eles têm que ter um sentido de pertencimento. Eu componho o Estado brasileiro, eu sou servidor desse meu Estado. Sair da invisibilidade. Sair da invisibilidade. E não ser mais uma peça numa engrenagem que não funciona. E não ser tratado como um produto. É gente. Bom, primeiro ponto de segurança pública, é isso aí. Nós vamos cuidar de quem cuida. Segundo, nós vamos fazer a integração do Corpo de Bombeiro, dos policiais civis, dos policiais militares. Finalmente, nós vamos sentar à mesa com eles e evitar essa cisânia que existe, essa briga entre eles. Onde termina o trabalho do outro, nós vamos integrando os processos de trabalho deles. Terceiro, nós temos uma concepção de segurança no ato de prevenção e de promoção. Vai ter repressão? Vai. Mas para repressão, uma outra atividade que nós temos é equipar todas as delegacias, evitar que as pessoas morram por violência na cidade, a geração de emprego, educação. Nosso projeto é imbricado. Então nós vou usar a expressão aqui, não é a melhor, mas o que me ocorre agora. Nós vamos abusar das tecnologias. Como eu lhe disse, ter computador, ter celular na mão e dizer assim, aqui é uma área de violência, age rapidamente, faz a prevenção. Por quê? Eu repito sempre o Darcy Ribeiro, que é uma pessoa que eu li muito na vida e que é minha referência, foi o meu primeiro reitor da minha universidade, de Brasília. Ele dizia assim, enquanto as delegacias estão entupidas, enquanto as cadeias estão entupidas, significa que as escolas estão vazias ou que essas escolas não existem. E vários, né, nesse debate de segurança pública, eu tenho repetido várias vezes para dizer o seguinte, nós não queremos mais bala com bala, violência com violência, nós queremos mais computadores, nós queremos mais canetas, nós queremos mais cadernos, nós queremos mais escolas com qualidade. E uma outra questão, nós vamos investir, aí sim, com muita força, que são os conselhos comunitários, os conselhos nas escolas públicas de segurança, vamos fazer mediação antes que conflitos aconteçam. Ou seja, Rossi, o nosso governo é um governo de prevenção, um governo que se antecipa aos fenômenos da violência. E tem outras ações que serão conjugadas. A iluminação das ruas, as pessoas têm medo, que é tudo escuro nessa cidade. Vamos podar as árvores, qualquer espaço público que possa ser indutor de violência, nós vamos antecipar e trazer a construção da paz. É isso que nosso governo vai fazer. Perfeito. E agora, professora Fátima, educação. Como é que a senhora pensa na educação? A senhora como professora, o que a senhora pensa para a educação do DF? Esse aí é outra agenda do meu coração. Bom, a educação, eu tenho dito que ela, infelizmente, os governos não conseguiram fazer um plano integrado, desde a creche à universidade pública. Na creche, mais uma vez, o governo devolveu dinheiro ao Ministério da Cidade, porque não conseguiu elaborar os projetos a tempo hábil, não conseguiu vencer a burocracia. Então, creche, eu tenho insistido, é direito não só da mãe, que já foi uma conquista nossa de mulheres, para ir trabalhar com tranquilidade, saber onde estão deixando seus filhos. Mas creche, ninguém discutiu uma coisa, que é o direito da criança. A criança precisa ter um lugar onde ela faça a sua formação de 0 a 3 anos, e eu faço um recorte maior, de 0 a 5 anos, é onde a criança faz sua formação intelectual, onde ela tem, eu gosto de usar essa expressão, onde ela é resiliente, onde ela forma sua personalidade, onde ela se coloca à disposição no mundo. Então, assim, nós vamos investir da creche, da educação infantil, que infelizmente os governos têm privatizado as escolas, têm terceirizado, não têm profissionalizado, e com isso, na educação não cabe, é uma expressão pobre, mas eu vou dizer aí para vocês, não cabe gambiarra, tem que ter profissionalismo. Então, nós vamos retomar um debate sobre o projeto político-pedagógico das escolas de Brasília. O ensino fundamental, nós vamos investir com vamos revisar todas as escolas no que se refere à infraestrutura. Eu tenho visitado muitas delas, inclusive na zona rural. O que é que você tem lá? Professores abnegados, diretores querendo fazer as coisas e eles não conseguem trocar uma lâmpada. Então, a gente também vai garantir a autonomia da escolha das escolas, dos diretores, com verba para que eles possam fazer sua administração com tranquilidade. E vamos criar em Brasília, vamos usar aquele prédio que foi criado para a administração, que está judicializado. A esse sim, nos primeiros 100 dias, nós vamos fazer uma força-tarefa
para que a Justiça diga logo como é que anda esse processo da judicialização daquele prédio. Nós vamos fazer uma escola, uma universidade para os trabalhadores, para os filhos e filhas dos trabalhadores de Brasília poder estudar. E eu sei fazer. E como vai ser essa faculdade, professora? Porque eu sei fazer porque eu fiz na Ceilândia, ajudei a criar a faculdade de Ceilândia. Sei. Então, nós sabemos fazer. Como vai ser? Se a Justiça liberar o prédio... Uma faculdade distrital. Uma faculdade distrital. Para os cursos que precisamos. Por exemplo, a indústria do conhecimento, tecnologia. Essa criançada precisa aprender, os jovens. Vai gerar emprego para novos professores, vai gerar emprego para novos diretores, vai gerar emprego para merendeiros, vai gerar emprego para a segurança. Ali, sem utilidade, é um gasto desnecessário para o governo e não tem nenhum investimento nas pessoas. Está no segundo capítulo do nosso programa aqui. E fala para a gente aí como é que as pessoas localizam esse plano de governo. Muito bem, muito obrigada. Dá um endereço aí. Aqui, ó, vocês ajudem a gente a construir o programa nosso de governo. Está lá escrito fatimasouza.com/fórum. Será uma construção permanente, você pode fazer de sua casa, do lugar onde você está. Uma linguagem simples, nós fizemos de forma acessível para que todos possam... É livre, diga o que vocês acham. Quais são os principais problemas de Brasília? Na área da educação, da saúde, segurança, tudo que nós estamos conversando aqui. As pessoas podem sugerir? Podem sugerir, pode criticar o que escrevemos, pode dizer que sugere que retire, que não é factível. Ou seja, nós estamos aí abertos a essa construção, por isso que ele está em domínio público e vai permanecer em domínio público. fatimasouza.com/fórum. fatimasouza.com/fórum e será uma construção permanente. Depois que vocês derem um voto para nós ganharmos e governarmos, vai estar lá num painel público para que vocês possam monitorar o que escrevemos aqui. A execução, né? A execução e o monitoramento e avaliação do que nós estamos a fazer. Professora Fátima, e agora, mobilidade urbana no Distrito Federal? Outro problema sério. Pode sério. ser duas propostas dentro desse plano de governo com execução o mais depressa possível? O mais depressa possível, eu não sei se eu posso dizer isso para a população, mas eu digo assim, precisa concluir as obras do metrô. Porque, de novo, na lógica de que as obras não podem ser tratadas como obras de governo, mas como obra de Estado. Essa conclusão? Nós temos que rever as licitações que estão em curso. Imediatamente nós vamos descobrir por que, por exemplo... Manter o metrô estatal? Manter o metrô estatal. Descobrir, todos vocês, não sou eu que estou dizendo, é domínio público, que o transporte coletivo não cabe mais às pessoas, né, que as pessoas ficam empilhadas. Então nós vamos ver o que aconteceu com o contrato com essas empresas. Nós vamos rever esses contratos, ver o que está acontecendo e colocar mais ônibus nos lugares onde as pessoas têm maior fluxo. Isso vai ser uma medida imediata. E concluir as obras que estão aí, porque as obras que estão aí precisam ser concluídas, porque é um prejuízo para o governo quando você inicia uma obra e você faz de conta que o assunto não é com o governo. Então, esses serão, já que você me pressiona tanto os 100 dias... Não necessariamente os 100 dias. Porque nós temos 4, você vai me dar os 4 anos. Não, porque as pessoas gostariam de saber quais propostas para a mobilidade urbana. Primeiras propostas, aumentar o número de ônibus, né, rever os contratos para saber que é visível que as pessoas estão perdendo, quem está ganhando são as empresas. Essa vai ser o centro nos 100 primeiros dias e nós vamos fiscalizar a execução das obras e expansão do metrô. Passe livre. Aqui no Distrito Federal, o passe livre é alto em comparação a outros estados. Aqui chega a 30% o passe livre. Há alguma medida, alguma proposta O passe livre é um direito dos estudantes, é uma conquista que nós vamos respeitar. E é uma conquista também dos idosos. A pessoa produz a vida inteira. Portadores de necessidade. Isso aí, isso é uma demanda, é uma agenda nossa que nós não vamos abrir mão. É um direito e uma conquista que nós referendamos. Perfeito. E infraestrutura, professora Fátima? O que a senhora pensa, a necessidade do Distrito Federal aqui em relação à infraestrutura? Saneamento básico será uma das agendas centrais nossas. Uhum. Não dá para as pessoas... Isso tem um preço caríssimo com a saúde, porque na hora que você não tem investimento no saneamento básico, e você expõe as comunidades às mais doenças que nós achávamos que estavam no século XIX e no século XX. E, de repente, está aqui para a gente ainda resolver. Uhum. Então, nós vamos investir muito com a infraestrutura em relação ao saneamento básico, nos meios de transporte, precisamos concluir essas obras do metrô, precisamos cuidar do patrimônio que o Juscelino nos deixou,
nessa cidade, nós vamos ficar de vigilância permanente, não dá para ter susto de túneis se quebrando, né, de viadutos caindo nas nossas cabeças, não dá para tomar susto. E eu digo porque eu vivi isso. Quando eu ia para a Ceilândia de metrô, no dia que chovia muito, o metrô parava. Se tinha queda de energia, o metrô parava. Era tanto que a gente tinha pacto, quem usava o metrô, com nossos estudantes. E assim, olha, às vezes nós vamos chegar atrasado, porque o nosso meio de transporte aqui é o metrô. Então, nós vamos concluir todas as obras que essa cidade tem na infraestrutura, porque infraestrutura está aqui no nosso plano como um programa de investimento do setor público. Nós vamos revitalizar os hospitais, nós vamos revitalizar as escolas, nós vamos revitalizar o conjunto das vias ciclistas. Você vê, nós estamos perdendo os nossos ciclistas porque não conseguem ter segurança que eles possam transitar livremente. Isso está no capítulo 4 do nosso programa de governo, que se chama Direito à Cidade. Perfeito. Professora Fátima, a gente sabe que para um candidato falar que vai fazer saneamento é muita ousadia. A gente vê que a pessoa é séria, a gente teve exemplo claro aqui no Distrito Federal. Um governador fez o saneamento, fez o esgoto, as pessoas não gostaram muito. Chegou um outro, jogou um asfalto em cima, ganhou a eleição. A gente vê que isso é algo assim, é diferente. As pessoas não veem com bons olhos. Eu parabenizo a senhora por fazer uma proposta adequada, porque a gente precisa de saneamento para depois que venha o asfalto. Algumas pessoas sabem do que eu falo. Agora, me diga uma coisa, qual seria uma proposta para a cultura? Como a senhora falou, a diversidade cultural em todas as regiões administrativas. Como a gente poderia capacitar, não digo capacitar, eu digo explicitar essa cultura existente aqui no Distrito Federal? É outro tema que Brasília deve muito à geração, não só a geração nova, mas a todas as gerações aqui ajudaram a construir Brasília e as que aqui chegaram, né? Brasília tem um potencial de cultura assim que ferve. Eu visito Planaltina, a própria arquitetura de Brasília é um convite para que a gente possa investir na indústria da cultura. Infelizmente, os governos não têm investido. E cultura nas mais diferentes expressões. Você tem aí o teatro, você tem o cinema, que ninguém investe aqui em Brasília, você tem as expressões culturais, musicais. Brasília, eu não gosto de usar esse nome, mas que me ocorre assim, ó, é um celeiro dos grandes roqueiros que saíram daqui, a Cássia Eller, e não aparece mais, porque o Estado não ajuda. O banco do BRB pode ser um banco que deve incentivar. Criaram a lei da cultura, mas diminuir os recursos. Tem que fazer com que a lei cumpra. Também está aqui no nosso plano de governo. Nós vamos investir em todas as 31 cidades, nós vamos descentralizar, não que o plano não seja importante, nós vamos reabrir o espaço cultural, o Teatro Cultural, o Teatro Nacional. Porque, inclusive, a Orquestra Sinfônica, que é um bem cultural nosso, não tem lugar onde se apresentar. Não tem um espaço físico, porque o lugar dele era lá no Teatro Nacional, não tem. Veja, nós vamos descentralizar. Em cada uma das 31 cidades, nós vamos encontrar meios das expressões culturais e a presença do Estado para que o Estado possa fomentar essas expressões e eles possam, de fato, dizer assim, eu tenho entretenimento, eu tenho lazer aqui, eu não preciso ir ao plano. Aqui na minha cidade eu posso viver feliz com a cultura que é gerada aqui. Professora, a gente falando aí de cultura, de meios de diversão, a gente tem espaços aqui no Distrito Federal que estão parados. Estádio Mané Garrincha, o Autódromo. No plano de governo da senhora, há propostas para esses espaços? Olha, no Manel Garrincha, nós temos que ver a situação deles lá, né? Porque está judicializado também, né? Está judicializado. Está na justiça. Mas até hoje o Estado gasta um dinheiro enorme para ter a manutenção. Que poder investir em outras áreas. Ali, de novo, a gente tem que ter inteligência de colocar o Mané Garrincha para não ser um espaço só de jogo de futebol, embora que é importante, foi criado para isso, né? Mas você não tem outras expressões culturais ali dentro. Tem que investir em grandes shows, tem que... Mantido pelo Estado também? A gente pode
Não só mantido pelo estudar. Estado, a gente tem que ver outras formas de incentivar os grandes artistas daqui, os artistas da região, os artistas do Brasil, para vir aqui fazer... Olha, uma coisa que me é muito simpático, e eu coloco em discussão para a sociedade, assim, metade dos ingressos é para as pessoas que não têm dinheiro, ou pelo menos subsidiar isto. O Estado pode fazer, ele já está gastando mesmo, por que ele não pode fazer isso? Para as pessoas de renda mais baixa, né? Para os adolescentes, para as pessoas idosas, ter um ingresso, um custo, vamos dizer assim, considerável, né? Ali precisa de um estudo aprofundado. Em primeiro lugar, nós precisamos ver como é que anda a judicialização disso. Como é que está essa questão? Quem meteu a mão do dinheiro público, quem não meteu, vai ter que devolver o dinheiro para nós e nós vamos saber administrar esse recurso. Perfeito. E agora, como é que seria Fátima Souza por Fátima Souza? Nossa, pergunta difícil. Como que a senhora se vê? Essa vejo... nordestina ousada, candidata a governadora do Distrito Federal. Eu me vejo naquilo que eu sou, né? Outro dia me perguntaram assim, você quer ser governador do DF? Eu disse, eu só não quero como eu estou disposta. Eu quero colocar meu nome à disposição porque eu sou mulher de trabalho. Eu nunca tive nenhuma preguiça de fazer as coisas que a sociedade me pediu, né? Então, sou gestora pública, sou enfermeira de formação, estou há 40 anos defendendo o projeto da reforma sanitária brasileira, ajudei a criar o SUS, estive na 8ª Conferência Nacional de Saúde, estive no processo constituinte desse Brasil. Bastante engajada, né? Ajudei a primeira escola experimental, eu ainda era criança, para fazer minha formação de professora. Não sei se existe mais, mas era normalista. Magistério, né? Era o magistério normalista. Eu criei uma escola experimental no Colégio das Freiras para tirar os meninos e meninas de rua. Então, assim, essa é Fátima Souza. Estou disposta, estou à disposição. Sei que vou trabalhar muito para essa cidade, sei que não é fácil, sei que não vou resolver os problemas nos 100 primeiros dias. Eu sei que é sempre essa pergunta que se faz, mas nós vamos semear. A gente faz assim porque as pessoas gostariam de saber assim medidas urgentes devido à urgência necessária. E essa é Fátima Souza, que ofereço a Brasília, não só, mas em companhia da nossa co-governadora Queca Bagno, uma jovem assistente social, que presta serviço à cidade no Conselho Tutelar. Vou escolher o que tem de melhor na minha universidade, nas universidades que estejam nessa cidade, que tenha quadros técnicos. A escolha não será pelo marcador de composição política. Composição política e negociação vai ser com a Câmara Legislativa, respeitando de forma republicana o que os deputados estão lá. Negociata não faz parte nem da estrutura dos valores do meu partido, muito menos de uma gestora pública. Não me prestaria a esse serviço. Como disse, sou paraibana, nordestina, não saí de minha cidade para fazer vergonha aos meus conterrâneos. Vou governar Brasília com a caneta, nem vermelho, nem azul, vai ser a cor do povo. Vai ser, eu digo muito isso e repito, eu estarei a serviço do povo, o povo vai mandar nessa cidade, eu vou obedecer, porque o meu mandato não será dado para grupos, meu mandato será dado para responder os problemas que essa cidade tem. Perfeito. Professora Fátima, a gente está chegando ao fim, lembrando a você de casa que aqui na TV Comunitária, com o programa Painel da Cidadania, apoio da Trupe do Filme, estamos realizando entrevista com os candidatos a governador e governadora aqui do Distrito Federal e a gente vai fazer um debate no dia 30 de agosto, às 21h30, aqui na TV Comunitária. Eu queria agradecer a presença da senhora, que foi maravilhoso, e queria que a senhora fizesse o encerramento com suas considerações finais, para que a gente possa fechar essa entrevista. 30 segundos. Eu agradeço e estendo agradecimento aos trabalhadores que fizeram com que a gente esteja aqui. Eu vou pedir que vote, eu vou pedir que não desista de Brasília, eu vou pedir que o futuro de Brasília não pode ser esperado para amanhã, é hoje, é agora. Não tenha medo, confie numa mulher, confie nessas duas mulheres que eu acabei de mencionar. Não votar, estar indeciso e anular o voto significa que vocês deixem Brasília como está. E, sinceramente, Brasília como está, ninguém mais aguenta. Vamos mudar Brasília com firmeza, com segurança, com uma profissional que é uma gestora pública, com uma professora da Universidade de Brasília, com uma enfermeira que defende o SUS desde o seu princípio, que é coautora do Sistema Único de Saúde, que administrou a cidade de São Paulo na saúde,
que administrou o meu estado no programa de agência comunitária de saúde, que recebeu vários prêmios pela Organização Mundial de Saúde, e eles não dariam a qualquer mulher. A você de casa, um forte abraço e até o próximo programa.